A paz do Senhor Jesus para todos. É com muita alegria estar aqui mais uma vez na presença de Deus. Viemos aqui mais uma noite através desse canal. Deus preparou nesse momento agora uma palavra ao seu coração, ao nosso coração. Talvez você que esteja aflito, você que esteja abatido, você que nesse momento não consegue ter paz, não consegue saber em quem confiar, não sabe se confia na esquerda, se confia na direita, espiritualmente falando, se confia esperando uma notícia que possa alegrar o seu coração, mas enquanto você ouve uma que alegra o seu coração, você ouve 10 que entristece, que tira o teu ânimo, que tira a tua força. Deus tem a palavra ao seu coração e essa palavra, ela vai fortalecer. Se você colocar ela em prática, então nada vai fazer com que você venha ficar perturbado, desesperado. Louvado seja o nome de Cristo. Davi, no meio das lutas, ele sabia em quem confiava, ele sabia em quem estava a sua vida, que era nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo. E olha que Davi, ele enfrentou muitas batalhas, e nenhuma delas conseguiu o derrotar, porque ele aprendeu a confiar no Senhor Jesus. Então eu te convido aqui também nesse momento a confiar no Senhor Jesus Cristo, porque não há outro que possamos depositar nossa confiança. O homem, o ser humano é falho, é fraco. O braço que nós temos é curto. O braço do homem é curto. Não consegue ir muito longe, não. Nem a ciência, nem a medicina, por mais que nos dias atuais esteja avançada, o braço dela ainda é curto. Mas eu quero mostrar para você aqui nesse momento em quem você deve confiar. Louvado seja o nome de Cristo. Davi, ele confiava unicamente no Senhor Jesus. No Salmo 20, no versículo 7, a Bíblia diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aí o versículo 8 diz assim, uns se curvam-se e caem, mas nós levantemos e estamos de pé. Que maravilha do céu, que coisa grandiosa. Louvado seja o nome de Cristo. A pergunta é, em quem você tem confiado? A sua confiança você tem depositado em quem ou em quem? Pastor, a minha confiança está sendo em ciclano, em fulano. Então, a sua segurança, infelizmente, desculpe a minha sinceridade, ela é falível. A qualquer momento você vai se decepcionar. Por quê, pastor? Porque o homem, assim como já falamos, nós estamos limitados. Enfim, todas essas coisas da terra, elas são limitadas. Por mais que você procure alguém e que você acha que ele é grande, materialmente falando, mesmo assim, se você confiar nele, você vai ser derrotado, você vai se decepcionar, você vai perder, porque em nenhum outro há
que possa nos livrar, que possa nos guardar de tal maneira que o mal não consegue nos destruir. E essa confiança, ela só pode ser depositada numa única pessoa, invisível, porém real. Essa pessoa se chama Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Quando se confia, quando a nossa confiança está nele. Agora, confiar não é apenas usar uma expressão de palavras, e no momento que realmente é necessário para você confiar, você se desespera, você sai do lugar, você se curva. Então isso não é confiar em Deus. Não, pastor, não. Confiar em Deus, no livramento de Deus, mesmo alguém te levando para a fornalha de fogo, você não se desespera, porque você tem conhecimento de um Deus que, mesmo te colocando em uma fornalha de fogo, Ele é Deus para guardar você lá dentro, ou te livrar lá dentro da fornalha de fogo. Confiar em Deus é como o salmista falou também, dizendo que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Que coisa linda! Essa é assim a confiança. Essa é a confiança que Deus quer que tenhamos nele. Ah, pastor, mas estão dizendo aí que a coisa agora vai ficar grave, pior ainda. Não importa, continua confiando no Senhor Jesus. Continua confiando nele. Ele tem a saída para você. Ele tem a saída para nós. Louvado seja o nome de Cristo. Ele tem a saída, sim. Aqueles que confiam no Senhor jamais se decepcionarão. Os que confiam no Senhor jamais ele vai ser envergonhado. Não, não. Se você realmente confia nesse Deus, então você vai saber que hoje, nesse momento, você talvez os seus olhos veem algo que aparentemente parece que não tem saída, mas se você realmente confia nele, há uma certeza no seu coração que Deus tem algo grandioso preparado depois da tempestade para você. E para todos aqueles que confiam no Senhor. Louvado seja o nome de Cristo. Eu te convido nesta noite para você tirar a sua confiança em homem e colocar a sua confiança no Senhor Jesus. Não importa o que vai acontecer amanhã. O amanhã não existe, não, é esse momento aqui agora. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus cuidar da sua família. Deixa Deus cuidar de você. E para isso é necessário que você confie nele, que você acredite nele. Louvado seja o nome de Cristo. Ele é real, ele é verdadeiro, ele é fiel. Louvado seja o nome de Cristo. Você está vendo tudo isso que está acontecendo? Não se desespera, não. Não se desespera. Confie em Deus. O controle não está nas mãos dos governantes, não. Não, pastor, não. O controle não está na mão do pastor, não, também não. O controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor Jesus. E se isso é verdade, a Bíblia diz que é verdade, e se você confia no Senhor Jesus, num Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive na sua vida, a pergunta é: por que temer, meu irmão? Por que se desesperar? Se há desespero, é porque não tem confiança. Se há desespero, é porque realmente não tem confiança mesmo. Mas se você confia, você descansa. Pastor, mas isso é bíblico? Certa vez, uma passagem lá em Atos, capítulo 12,
a Bíblia vai falar de uma perseguição que houve contra a igreja do Senhor Jesus. E Pedro, um dos apóstolos, juntamente com Tiago, foram presos. A Bíblia conta que Tiago ele foi morto. Ele perdeu com isso? Pelo contrário. Ele não perdeu, pastor? Não perdeu. Aonde está Tiago hoje? Será que Tiago ele está arrependido? Será que ele está sofrendo por ter confiado em Deus? Pelo contrário. Mas também teve outro por nome Pedro, que ele ficou sabendo do que aconteceu com Tiago. Porém, Pedro, ele descansou no Senhor. Pedro confiou em uma promessa que Deus fez para ele. Mesmo sabendo que no outro dia ele ia ser morto. A pergunta é: como alguém dormir, mesmo sabendo que ao amanhecer essa pessoa vai ser morta? Eu quero dizer que Pedro, ele conseguiu isso. Não porque Pedro era fora do normal, e na verdade era porque a fé, ela faz nós vermos andar e ver o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que quando o anjo entrou na cadeia, não encontrou Pedro ali choramingando, desesperado. Não encontrou Pedro agora tentando se matar antes da morte chegar. Pelo contrário, a Bíblia diz que Pedro, o anjo encontrou Pedro dormindo lá dentro do cárcere. O que é que leva uma pessoa a fazer tal coisa de maneira que, humanamente falando, é difícil de explicar? Louvado seja o nome de Cristo. Às vezes uma dívida, às vezes uma coisa pequena, leva alguém a passar a noite em claro, preocupado, porque o dia vai amanhecer, e até então, no momento, o seu problema ainda não estava selecionado ou resolvido. Louvado seja o nome de Cristo. Mas Pedro, ele foi dormir. O que levou Pedro a fazer isso? Pedro confiava no Senhor Jesus. A confiança em Deus faz você descansar nele. A confiança em Deus faz você andar no meio dos rumores sem se preocupar. A confiança em Deus, louvado seja o nome de Cristo, ele não prevê coisas piores lá na frente, não, porque ele sabe que aquele a qual ele está confiando, que é no Senhor Jesus, nós temos a convicção de que Ele é poderoso, Ele é fiel para nos guardar, para nos livrar. Louvado seja o nome de Cristo. Então, nessa noite, eu te aconselho a confiar no Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Cristo. Há dias, louvado seja o nome de Cristo, ou melhor, vem dias aí na frente, que alguém possa até me ignorar no que eu vou falar aqui agora, mas não tem problema nenhum. Há dias de abundância para a sua vida, você vai ver isso daí. Há dia de paz para a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Louvado seja o nome de Cristo. A Bíblia conta que aqueles que querem fazer a coisa certa, aqueles que querem seguir a Cristo de maneira correta, o inferno vai se levantar contra esse tal para tentar parar de todas as formas. Só que não consegue. Só que não consegue parar. Por quê, pastor? Porque ninguém consegue parar Deus. Se alguém conseguir parar Deus, se alguém conseguir deter Deus, então a igreja de Jesus também, ela é derrotada, ou vai ser derrotada. Caso contrário, se pudesse parar Jesus Cristo de maneira, ou impedir o seu agir,
Então, lá atrás, a igreja primitiva, ela tinha sido derrotada. Mas olha a igreja de Jesus aqui, que é eu, que é você, que está espalhada nos 4 cantos da terra. Vê-se o inferno, ele teve o poder de acabar com a igreja de Jesus, de parar a igreja dele. Por que isso não aconteceu? É fácil de responder. É porque a igreja, ela tem um dono, e esse dono é maior, infinitamente maior do que todas as coisas. O que está com a igreja é maior do que o que está lá fora. Acredite nisso. O que está comigo, contigo, o que está comigo é poderoso, é fiel. O nome dele é Jesus Cristo. Eu te convido mais uma vez a você confiar em Deus. Tira a confiança que você tem, talvez na força do braço seu, talvez naquilo que você possui, talvez em homens. Todas essas coisas, elas são falíveis. Todas essas coisas não te dão garantia. Você percebe isso, porque você diz que confia em tal, mas à noite, quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, vem as preocupações, as perturbações, e muitas das vezes isso não te deixa dormir, porque em quem você depositou a sua confiança, a sua consciência diz para você: ele pode falhar, ela pode falhar, e a sua consciência, ela não está mentindo para você não. Homem falha mesmo. Agora, se você confia unicamente, verdadeiramente no Senhor Jesus, a tua alma, a tua fé, o Espírito de Cristo diz para você: não temas, que eu sou contigo. Não importa o que está acontecendo em sua volta, você deita e você dorme um sono reparador, um sono a qual que você não tem nenhuma perturbação, sono esse que você não vai ter pesadelo, pelo contrário, você vai descansar, porque você sabe em quem você tem confiado. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja de Jesus, ela confia no Senhor Jesus. Davi se expressou dizendo: uns confiam em carros e outros em cavaleiros. Nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome de Cristo. Quero convidar você para junto comigo estar fazendo uma oração. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Louvado seja o nome de Jesus. E te digo mais uma vez: não tema, alegra-te, anima-te, Deus é contigo. Que maravilha, que palavra grandiosa é essa. Pastor, é o Senhor que está falando essas coisas, é a Bíblia que fala isso. Ele diz para nós nesse momento: não temas, apenas confia. Louvado seja o nome de Cristo. Te convido para estar orando mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Tua presença, meu Deus, estamos, meu Senhor. E eu quero, meu Deus, te glorificar, te exaltar, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos, meu Deus, mais uma vez diante desse canal, ó Deus, e que através desse canal, meu Deus, o Senhor possa estar levando vida a todos aqueles que nesse momento estão ouvindo essa palavra. Meu Deus, o Espírito Santo, arranca, Deus, do coração dessa pessoa o tremor, ó Deus, o temor, Deus, das coisas, das palavras negativas. Arranca do coração, Deus, o medo, o desespero, e faz, Espírito Santo, com que essa palavra, ou essa pessoa que está ouvindo, ela venha, Deus, confiar unicamente no Senhor. Meu Deus, eu te glorifico, meu Senhor, porque até aqui, até esse exato momento, o Senhor tem nos ajudado. Mais uma vez, Deus, te apresento a nossa nação. Nação essa, meu Deus, a qual que está debaixo de oração. A Tua palavra diz, meu Cristo, que nada foge do controle das Tuas mãos. Então, meu Deus,
Em nome do Senhor Jesus, guarda, meu Deus, livra toda a nossa nação. Meu Deus, também te peço, Deus, pelas autoridades, que as nossas autoridades, meu Deus, elas venham temer ao Senhor, que elas venham, meu Deus, reconhecer a tua grandeza e o teu poder, e que se curve diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos, ó Deus, que essa praga, meu Deus, a qual que está espalhada no mundo, caia por terra, e que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, a nossa nação, ó Deus, venha, Deus, novamente prosperar, e vai fazer isso em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa toda a tua igreja, fortaleça cada um, meu Deus, e que o Senhor venha ser glorificado, que o teu nome, meu Deus, venha ser glorificado mais uma vez. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Fica na paz do Senhor Jesus. Que a graça dele, que o poder dele, que o amor dele esteja sobre a sua vida. Eu te peço, confia no Senhor. Fica com Deus, em nome de Jesus.